Você já pensou que o que separa um empreendedor de sucesso de alguém que quebra na metade do caminho não é o talento nem o dinheiro, mas a forma como ele lida com o medo? E mais, existe um tipo de medo que pode salvar sua empresa e outro que pode destruir tudo. Neste vídeo eu vou te mostrar como transformar o medo no seu maior aliado e evitar o erro mais fatal que 90% dos empreendedores cometem sem perceber. Se você é empreendedor ou está pensando em se tornar um, o que eu vou te mostrar agora pode ser o seu mapa de sobrevivência. Hoje eu vou falar sobre como controlar a pressão psicológica, manter o foco mesmo nos piores momentos e como o medo, quando bem administrado, pode ser exatamente o que vai te salvar. E no final eu vou te contar uma história real de alguém que esteve prestes a perder tudo e com uma única decisão virou o jogo completamente. Você não vai querer perder essa, tenho certeza. Bom, o medo que salva e o pânico que destrói. Todo empreendedor sente medo. Se você está colocando o dinheiro da sua vida em um negócio que pode não dar certo, é normal ficar inseguro, claro. E sabe de uma coisa? Isso é bom. O medo te mantém alerta. Ele te força a estudar melhor, a criar planos de contingência, a estar pronto para o pior, sem perder o melhor de vista. Mas tem um ponto de ruptura nessa história, quando o medo vira pânico. E aqui mora o perigo. O pânico paralisa, ele te faz tomar decisões no impulso, errar mais, perder o controle e afundar de vez. E o pior, você nem percebe. Parece que está resolvendo as coisas, mas na verdade está só apagando incêndios com gasolina. O medo pode te salvar, mas o pânico, entenda, ele pode te destruir. É natural sentir medo quando se empreende, todo mundo sente. Afinal, você está colocando seu tempo, energia, dinheiro e reputação em algo que na prática ainda não deu certo. O medo de fracassar, de perder tudo, de não conseguir pagar as contas ou decepcionar as pessoas próximas é mais comum do que você imagina. E aqui vai um ponto-chave. O medo, por mais desconfortável que pareça, pode ser um grande aliado. O medo ativa o nosso estado de alerta. Ele nos obriga a revisar contratos, a reavaliar decisões, a analisar riscos com mais atenção. O medo é o que nos faz criar planos B, C e até o D. É ele que nos impede de agir por impulso ou negligenciar detalhes importantes. Em outras palavras, o medo é um sinal de que você está consciente da realidade e se preparando para ela. Agora, o problema começa quando esse medo ultrapassa o limite e se transforma em pânico. O pânico te paralisa, ele sabota a sua capacidade de pensar com clareza. E em momentos de crise, isso pode ser fatal para um negócio. Enquanto o medo te faz olhar 2 vezes antes de atravessar a rua, o pânico te impede de sair do lugar. É assustador. Empreendedores que entram em pânico tomam decisões ruins, aceleram o colapso financeiro e afastam parceiros e investidores. O pânico te faz desistir quando você mais precisa resistir. É nesse ponto que muitos perdem tudo. E pior, muitos nem estavam tão longe assim da virada. Faltava pouco. Mas a falta de controle emocional fez tudo desmoronar. É por isso que o equilíbrio entre sentir medo e manter a clareza mental é uma das habilidades mais importantes de um empreendedor de sucesso. A diferença entre o medo útil e o pânico destrutivo está na forma como você reage. Ter medo é inevitável, mas deixar o medo dominar as suas ações, isso sim é uma escolha. Aprenda que desistir não é uma opção, nunca foi. Imagine a seguinte situação: você está em meio a um desafio gigantesco no seu negócio. As contas não fecham, os clientes não pagam, as vendas despencam. Nessa hora, 2 coisas podem acontecer. Ou você mantém a mente no controle e começa a traçar uma estratégia, ou você entra em colapso emocional e vê tudo ruir diante dos seus olhos. Isso é uma escolha. É aqui que entra um dos conceitos mais valiosos desse vídeo: a arte de separar o que você pode controlar do que você não pode. Empreendedores de sucesso não desperdiçam energia com variáveis incontroláveis. Eles concentram tudo o que têm em resolver o que está ao alcance deles.
E isso por si só já diferencia amadores de profissionais. A maior parte do seu sofrimento, ansiedade e estresse vem do desejo ilusório de controlar tudo. Mas quanto antes você aceitar que não tem controle sobre o dólar, o governo, a inflação, a concorrência, mais cedo você vai conseguir focar naquilo que realmente importa: suas ações, seu comportamento, suas estratégias e suas decisões diárias. No mundo dos negócios, o autocontrole é um dos ativos mais valiosos que você pode desenvolver. E ele começa com a consciência de que as emoções, quando descontroladas, são capazes de arruinar um plano perfeito. Já uma mente treinada, mesmo diante do caos, consegue criar rotas alternativas e se adaptar com velocidade. Pense na cena do Bruce Lee, para quem assistiu, no filme Operação Dragão. Cercado de inimigos sem saída aparente, ele poderia entrar em pânico, mas em vez disso, ele senta, respira e se prepara mentalmente para a luta que virá depois. Essa atitude representa o verdadeiro controle. Não é ignorar o caos, é enfrentá-lo com mente afiada, calma e pronto para agir. Se você quer escalar o seu negócio, crescer profissionalmente e se tornar um líder de verdade, precisa dominar essa habilidade. Porque no final das contas, não vence o mais forte, vence o que pensa com mais clareza, mesmo nos piores cenários. Você quer ter menos medo? Então se prepare. O medo não some com o tempo, ele some com preparação. Quanto mais preparado você estiver, menos espaço o medo vai ter para te dominar. Um lutador não entra no ringue esperando não sentir medo. Ele entra sabendo que se preparou tanto que o medo não será mais forte do que a sua habilidade. E nos negócios é exatamente a mesma coisa. Medo é natural, mas ele diminui proporcionalmente ao aumento do seu preparo. Se você conhece profundamente o seu mercado, entende as nuances dos seus clientes, do seu cliente ideal, aquele padrão, estuda a sua concorrência e domina os seus números, você começa a tomar decisões com muito mais segurança. Isso não quer dizer que o risco desaparece, mas quer dizer que você está muito mais pronto para enfrentá-lo. A preparação é o seu escudo emocional. Quando você treina sua equipe repetidamente, quando revê seus processos, quando documenta sua operação e estuda os dados do seu negócio, você para de operar no instinto e começa a operar com inteligência estratégica. Isso é a diferença entre amadores e profissionais. Empreendedores despreparados vivem no susto, correm o tempo inteiro atrás do prejuízo, tentando apagar incêndios, mas os que se preparam criam negócios previsíveis, escaláveis e mais blindados contra o caos. Então, se você quer menos medo na sua jornada empreendedora, comece com algo simples. Reserve tempo toda semana para treinar. Treinar sua mente, treinar sua equipe, treinar sua visão. Porque o medo não é vencido com coragem, ele é vencido com clareza e competência. Lembre-se, quanto mais você treina, menos você treme. Bom, para isso você vai precisar de foco. Então, para ter foco, você precisa de uma coisa importante: suar a camisa. Aqui vai uma dica prática e poderosa. Se o seu cérebro está entrando em colapso, travando de tantas demandas, decisões difíceis e problemas para resolver, vá se exercitar. Mas eu não estou falando de uma caminhadazinha tranquila no parque ou de dar voltas no quarteirão. Eu estou falando de suar de verdade, de colocar o corpo em estado de ação, de sentir o sangue circular com intensidade, de fazer um treino extenuante, um treino funcional de musculação pesada, uma corrida intensa, ou melhor ainda, pratique artes marciais. Lute, chute, golpeie o saco de pancada como se estivesse descarregando todos os problemas acumulados. Porque, de certa forma, é exatamente isso que você estará fazendo. Quando o corpo entra em movimento com intensidade, a mente se liberta. A neurociência já provou: exercícios físicos intensos aumentam a produção de dopamina e serotonina, substâncias responsáveis pela sensação de clareza mental, bem-estar e foco. Além disso, reduzem os níveis de colesterol, que é de cortisol, aliás, que é o hormônio do estresse, e é o maior inimigo da sua produtividade. Como empreendedor, você está constantemente em modo de alerta, carregando o peso das decisões, incertezas e riscos. E a tensão acumulada afeta a sua capacidade de pensar com clareza.
A atividade física intensa funciona como uma espécie de reset no seu sistema. É como reiniciar seu cérebro depois de um travamento completo. Não é coincidência que grandes empresários e líderes e criadores geniais colocam o exercício como parte obrigatória de suas rotinas diárias. Eles sabem que foco não vem só da mente, mas também vem do corpo. Cuidar do seu físico é, na prática, cuidar da sua performance empresarial. Então, da próxima vez que você estiver mentalmente sobrecarregado, não insista em ficar preso na frente do computador, esperando que a resposta caia do céu ou que você tenha um AVC. Vista a roupa de treino, vá para a academia, corra, lute, sue. Ao voltar, você será outra pessoa, mais centrado, mais calmo e pronto para tomar decisões com clareza e firmeza. De certa forma, socar um saco de pancadas pode salvar sua empresa. E não é exagero. Artes marciais te ensinam a canalizar energia, liberar o estresse e recuperar o controle. Não é sobre lutar com os outros, é sobre aprender a dominar a você mesmo. Isso faz toda a diferença nos negócios. A agressividade controlada é uma válvula de escape para empreendedores. Essa é a diferença entre empreendedores comuns e os de alta performance. Eles aprenderam que para ter foco de verdade é preciso antes esvaziar o caos mental com movimento e disciplina física. Quer foco? Então sue a camisa, literalmente. Bom, outra coisa importante é que o problema nunca é o medo, é o que o medo faz com você. Já viu alguém travar em uma situação difícil, mesmo sendo experiente? Às vezes, quem mais estudou é aquele que mais teme, e aquele que chega despreparado, mas com coragem, vence. Isso também acontece. Isso acontece porque o excesso de referências muitas vezes pode criar um medo antecipado, o famoso repertório de derrotas. E a ignorância, quando bem direcionada, pode até ser uma bênção. Bom, a sorte favorece os corajosos. Eu vou te contar uma história real. Um dono de uma editora que eu conheci há anos, sem experiência alguma, sem contato, sem nome no mercado, mas com uma ideia clara e uma atitude ousada, colocou um autor desconhecido no programa mais assistido do país, o Jô Soares, lembram dele? O resultado, sucesso nacional do dia para a noite. Isso teria acontecido se ele soubesse de todas as dificuldades antes? Provavelmente não. O excesso de conhecimento teria gerado um excesso de medo, uma coisa que se chama catastrofização dentro da psicologia. Grandes vitórias vêm de grandes riscos. Lembra do caso bíblico Davi e Golias? Davi não venceu Golias porque era mais forte, ele venceu porque teve coragem. Você pode estar encarando seu próprio Golias agora, dívidas, concorrência, crises, mas se você conseguir manter a calma e traçar um plano, você pode vencer sim. Não importa o tamanho do problema, importa só o tamanho da sua visão. E muitas vezes o fundo do poço pode até ser um trampolim de sucesso se você conseguir controlar os seus medos. Vou dar um outro exemplo real nesse sentido. Um empresário do ramo de moda, endividado, à beira da falência, ele não tinha mais nada a perder e usou isso a seu favor. Chamou todos os credores, foi transparente, pediu um prazo e no final das contas conseguiu salvar sua empresa. O que fez a diferença para ele? Clareza mental, coragem e uma mente treinada para não entrar em pânico. Isso pode servir muito bem para você. Nunca perca o foco. Toda vez que parecer que não há saída, saiba que sim, existe, sempre existe uma saída. Só que nem sempre ela está óbvia ou fácil de enxergar. E aí que muitos desistem. Mas você não vai ser um desses, né? Vamos lá. A saída aparece para quem tem calma e a clareza necessária para encontrá-la. Isso não é algo que se conquista da noite para o dia. É resultado de treino, disciplina, preparo mental e, acima de tudo, propósito. Sem clareza de propósito, qualquer obstáculo parece o fim da linha. Mas quando você sabe exatamente por que começou, você cria dentro de si uma força que o mantém de pé mesmo nas piores tempestades. Nos negócios, como na vida, toda batalha tem um caminho possível para a vitória. Pode não ser o caminho mais curto, normalmente nem é, mas pode ser o mais difícil, como eu disse, mas ele está sempre ali esperando para que você o descubra. O problema é que a maioria nunca chega lá porque desiste antes de ver esse caminho, antes de virar a curva, antes do próximo passo. Mas te digo, não seja essa pessoa. Desistir não é uma opção.
É isso que separa os amadores dos profissionais, os sonhadores dos realizadores. A diferença entre um empreendedor de verdade e alguém que apenas tenta por um tempo é simples. O verdadeiro vencedor é um perdedor que nunca desistiu. Ele caiu, fracassou, sangrou, mas levantou e tentou de novo e de novo até fazer dar certo. Sempre dá certo se você não desistir. Lembre-se, o mercado não é gentil com quem vacila, mas ele recompensa imensamente quem mantém o foco, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Então, nos momentos de caos, respire fundo, lembre-se de quem você é, do que você quer, do porquê você começou essa jornada. Você só precisa enxergar um caminho, um único caminho, e seguir por ele com tudo que você tem. A dor do crescimento faz parte da jornada. Vai doer, vai parecer difícil, impossível, você vai pensar 1000 vezes em desistir, mas cada obstáculo que aparece é uma chance de você se fortalecer. Quanto mais você enfrenta, mais preparado se torna. E com o tempo, aquilo que parecia intransponível vai parecer só mais um degrau da escada que te levou para o topo. Bom, se você chegou até aqui, você já sabe. O medo pode te guiar ou pode te derrubar. A escolha é sua. Mas se você quiser continuar aprendendo como jogar o verdadeiro jogo de gente grande nos negócios, com coragem, estratégia e inteligência emocional, clica no próximo vídeo aqui do meu canal, porque no próximo episódio, no próximo vídeo que você assistir, eu vou te contar como tomar decisões certeiras mesmo sob pressão, como criar um plano de ação para os piores momentos da sua jornada empreendedora. Te vejo lá e lembre-se, nunca se esqueça disso. Desistir não pode ser uma opção para você. Repita isso em voz alta toda vez que você estiver fraquejando.